Hoje, em Rompendo o Silêncio, vamos falar sobre os primeiros socorros, um assunto que pode salvar vidas. Já vamos começar! Olá a todas, bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Rompendo o Silêncio. O tema de hoje está importantíssimo. O tema serve para mim, para você, Sara, para você que está em casa, você que é mãe, pai, professor, que de repente pode acontecer uma situação que você tenha que agir e você não saiba ainda como agir. O tema é os primeiros socorros. Então, de repente você está ali e passa uma situação de uma queda de uma criança, um engasgamento, um envenenamento, um afogamento e você logo se desespera sem saber o que fazer. Fique ligado conosco porque vamos trazer dicas, vamos trazer também ensinamentos de pessoas que conhecem sobre o assunto, professores também, como também bombeiros, enfermeiros, que vai estar dando essas dicas de como atuar numa situação delicada como essa. Então não perca esse episódio que está muito importante para todos nós, tá bom? Fiquem ligadinhos e já voltamos, vamos agora para a nossa primeira matéria. Todos nós devemos estar preparados para prestar primeiros socorros nesta e em outras situações. Os primeiros socorros são os cuidados imediatos prestados a uma pessoa doente, ferida ou ferida no local do acidente antes da chegada de pessoal especializado ou antes de ser transferida para um centro de atendimento hospitalar. Muitas vezes pensamos que os primeiros socorros são apenas para acidentes de carro, mas as ações corretas são necessárias mesmo quando a febre atinge altas temperaturas e coloca a vida de uma criança em risco. Comecemos em casa. Quais são os primeiros socorros que um membro de sua família deve receber em uma situação que não requer supervisão médica imediata? Como parar uma hemorragia nasal? Primeiros socorros em caso de queimaduras. Primeiros socorros em caso de intoxicação. Como tratar pequenas feridas? Já estamos de volta e para iniciar o tema de hoje com esse tema tão importante que é os primeiros socorros, temos aqui ela que é enfermeira, a Rosemary Santos. Tudo bem, Rosemary? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde, o prazer é nosso tê-la conosco aqui. Já temos algumas perguntas para fazer, algumas dúvidas, né, Sara? Sim, eu tenho aqui a primeira. O que são os primeiros socorros? E por que é tão importante? Por que eles são tão importantes? Então, quando uma pessoa ela tem um trauma ou um mal súbito, ela sofre um acidente ou um mal súbito, é importante que ela procure um atendimento hospitalar, um atendimento médico. Mas ela pode ir por ela mesma ou quando o caso é mais grave, é importante que ela chame uma ambulância, que a ambulância vá até ela. É aí que entra os primeiros socorros. Então, ele é feito, são cuidados iniciais importantes do primeiro momento. E a pessoa que estiver junto com essa outra pessoa, com a pessoa que sofreu o acidente, ela deve estar calma, é importante. E para poder ajudar. Se ela não conseguir, porque esse primeiro cuidado é feito sim por uma pessoa mais leiga, ela é mais leiga, ela não tem o conhecimento todo. Então, quando ela não tiver nenhum conhecimento, é importante que ela ligue para um atendimento. Se ela não conseguir, ela mesma pode fazer esses primeiros socorros, ele é importante, ele é necessário até a chegada da ambulância. Okay. Porque as pessoas dizem a chegada da ambulância é os primeiros socorros. Eles não são os primeiros socorros. As pessoas chamam assim, mas os primeiros socorros é feito o atendimento para aquela pessoa que está próxima a que sofreu o acidente. A ambulância e o SAMU, os bombeiros, eles fazem esse atendimento pré-hospitalar. Então já com aparelhos, com algo mais específico. Okay. E quem pode aplicar os primeiros socorros? O que acontece caso uma pessoa não treinada faça esses procedimentos? Então, quando a pessoa ela não tem conhecimento nenhum, é importante que ela ligue para o SAMU, para o corpo de bombeiros, para a polícia, que eles tenham um atendimento
para esse cuidado, para que possa orientar essa pessoa que não tem conhecimento nenhum. É importante porque ela pode estar causando algum dano, né? Às vezes a pessoa quer movimentar, a pessoa quer, eu vou fazer isso, eu acho que é isso, então é melhor que ela tenha uma orientação mais segura, né? Então, a pessoa que não tem nenhum conhecimento não quer dizer que ela vai ficar, vou me esquivar dessa situação. Ela pode sim chamar o bombeiro, ligar para a polícia ou o SAMU. Como já aconteceu casos, né, de uma criança engasgando, a pessoa não sabia o que fazer, ligar para o bombeiro e eles ensinarem e assim conseguir salvar a vida. Né? Isso é importante ela fazer, porque senão ela vai estar omitindo o socorro. E isso sim é um problema grave até com a justiça, né? Porque ela vai estar omitindo o socorro daquela pessoa, né? Então, mesmo que viu, não vai, vou embora, não, mas faz o primeiro contato ligando para alguém, né? Sim. Aí Algum ela procedimento ela é apta a fazer, né? Mas existem alguns primeiros socorros que é necessário ter treino para eles? Se existe? Então, existe os treinamentos, os cursos para primeiros socorros, né? Mas qualquer pessoa pode ter se foi ela caiu, se machucou, ela pode mobilizar a pessoa, mesmo ela não sabendo muita coisa. Ela, pela própria informação de como a pessoa está, se ela está passando mal, se ela está desmaiada, esse tipo de procedimento ela consegue fazer sim, qualquer pessoa consegue fazer. E acredita que todos deveriam saber esses primeiros socorros? Sim. E já deveria até estar ensinando, né, desde a escola? Sim, acredito que é bem importante porque os primeiros socorros já diz, né, o procedimento inicial onde vai fazer toda a diferença quando ela estiver já no hospital, o bombeiro chegar, ele vai fazer toda a diferença para a saúde da pessoa e para a vida toda dela. Né? Então, acredito que todo mundo deveria saber, todo mundo deveria já ter o seu kitzinho em casa, isso é importante. E algumas pessoas têm, né, mas nem todo mundo se preocupa com isso, né, achando que não, isso... Qualquer coisa eu ligo para emergência, mas até a emergência chegar... No carro, né? Isso. Bom, e partindo para um lado mais prático agora, pergunto para você, Rose, como checar os sinais vitais de uma pessoa? Então, os sinais vitais você pode checar com os 2 dedos próximo do pescoço, né? Ali você consegue ver os sinais vitais da pessoa no braço e na região femoral, próximo da virilha. E até criança a gente aconselha que seja feita ver no pulso, né? Então, esse é um método que todo mundo consegue fazer, né? Já ter uma identificação se a pessoa os sinais estão rápidos, estão mais devagar, e aí mais lentos, a pessoa consegue já saber. Né, nos primeiros socorros. E qual a maneira correta de transportar uma pessoa? Ou será que é correta mesmo? Então, eu como profissional não aconselho transportar a pessoa, porque pode ser que ela tenha tido só um mal súbito, mas se ela caiu, né, até é recomendável, se você sente que a pessoa vai cair, segurar ela já é importante. Mas se não teve jeito e ela acabou caindo e está ali no chão, não tem o que fazer, o importante é que não mova, porque se foi por algum motivo, ela ter caído ela pode ter tido uma lesão, ter batido a cabeça e não é recomendável movimentar a pessoa, porque aí você vai agravar o quadro dela. Sim, às vezes a pessoa leiga sem saber, tem uma situação de um acidente, alguma coisa assim, vai mexer ali na pessoa, acaba piorando, né? Exatamente, aí a pessoa também desmaiou, já vamos movimentar, já vamos levar para a cama. Não, deixa a pessoa ali, chama o resgate, mais seguro. Rose, sabemos que os acidentes acontecem assim quando a gente menos espera, né? Dentro de casa, não escolhe o lugar onde você tá. Pode ser na rua, pode ser dentro de casa. Caso a pessoa esteja dentro de casa e a gente, por exemplo, né, acontece, a pessoa se queimar.
Aí vê na internet que passar casca de banana, mel. O que você diz que deve ser os primeiros socorros quando uma pessoa se queima? Certo. Bom, primeiro vamos entender o que é a queimadura. A queimadura, então, ela é uma exposição do calor. Então, ela existe a queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau é aquela mais superficial, queimou ali no ferro, no fogão. Então, ela é mais superficial, você consegue tratar em casa sem problema nenhum. Mas quando ela é de segundo grau, ela já atinge a derme e a epiderme também, uma parte da derme. E aí ela, por maior exposição do calor, né? Então é importante que ela procure um pronto-socorro para tratar isso, né? E a de terceiro, e também com bolhas, né? Porque a de segundo grau ela levanta a bolha, que é importante que a pessoa não fure, né? Já para evitar agravar. E a de terceiro grau é quando ela é mais profunda, uma exposição maior do calor e ela fica ela é mais exposta e ela é mais profunda também a ponto de chegar na parte da gordura do corpo. Então, o que a gente recomenda? Porque eu vou passar uma pasta de dente, porque tá doendo, né? Passa pó de café, Tá cebola. doendo muito. Não faz nada. Você simplesmente resfria aquele local. É o mais importante, é o passo inicial, resfriar, mas não com água gelada e nem com gelo. Porque às vezes colocam gelo, Só não também. água. Somente água corrente, na temperatura. Partindo daí, sim. Aí, se a pessoa, a queimadura foi muito grave e a peça de roupa grudou na queimadura, é importante que ela não tire. Corta ao redor, deixa a água corrente mais ou menos uns 15 minutos, a 20 minutos até, e chama a emergência. Esse é o mais importante a fazer, é o mais seguro a fazer, o mais correto a fazer. Olha, O mais correto. olha, vocês aí que estão nos assistindo em casa. Não deem Não dicas. tem dicas, não deem ouvido a essas dicas. E o que pode acontecer caso a queimadura não seja tratada rapidamente? Então, ela vai causando danos no tecido, né? Então, quando é superficial não tem problema nenhum, porque a pessoa pode tratar em casa e ela nem vai um tempo ela vai ficar com a pele manchada, mas aquilo vai desaparecer. Mas a queimadura de segundo e terceiro grau é importante que ela vá até um pronto atendimento, um hospital, para tomar a medida correta, né? Fazer o que o médico vai orientar com pomadas, com isso aí é só com a parte médica mesmo, né? E ela tem que tratar, não pode ficar com isso em casa, né? Tem que tratar a queimadura. É bem perigoso porque ela fica exposta também à infecção, né? Também. Verdade. E, Rose, caso aconteça um acidente com corte, a pessoa se corta ali, e como que podemos estancar aquele sangramento? Que tá jorrando muito sangue. Então, vamos entender o que é o corte, né? O corte é quando acontece aquele sangramento do corte, ele é a perda de sangue dos vasos sanguíneos. Então, algumas vezes é mais tranquilo, é só superficial, ali um pouquinho, você consegue estancar com uma gaze, com um pano limpo, ali mesmo, né? Na sua casa, você consegue tratar. Mas, quando ela é mais grave, que você está estancando e não consegue, aí é melhor procurar um atendimento, porque a pessoa pode entrar em choque também, né? E ela vai causar danos aos tecidos e aos órgãos também, o sangramento, né? Levando até a morte também, né? Então, o sangramento intenso assim, e o corte muito profundo, é importante que seja levado imediatamente para um hospital. E o sangramento nasal, o que fazer quando ocorre? Então, aí fica, não, levanta a cabeça para cima, não, né? Nunca.
Então, as pessoas têm o costume de o nariz sangrando, você levanta a cabeça para cima. Não, nunca. Tá aí um erro gravíssimo que as pessoas cometem, de colocar a cabeça para cima e sim inclinada para baixo. Inclinando, porque você inclinando a cabeça para cima vai fazer com que o sangue ele desça pela garganta e você venha até se engasgar, né? Isso prejudica a parte respiratória também. E você inclinando a sua cabeça, que é o modo correto, inclinando a cabeça para baixo, você vai segurar a sua narina pela parte mole do nariz. Ali vai fazer com que você consiga estancar e você respirar pela boca. Então, esse é o método mais indicado. Se isso persistir por mais de 30 minutos, aí sim você precisa procurar um especialista. Ir até o pronto atendimento e depois procurar um especialista mesmo para que você possa ver, né, por que isso está acontecendo. Porque geralmente isso acontece com o clima muito seco, pessoas que ficam ali manipulando a área renite, que usam muito esses sprays nasal. Então isso prejudica muito, causa um trauma na parte do nariz. Então é importante que a pessoa veja o porquê que isso está acontecendo, né? Que ela trate sempre a causa, né? Sim. E no caso das feridas, como devemos tratá-las? As feridas. Então, quando uma pessoa tem uma ferida e, o que eu faço com essa ferida? Ela não cicatriza ou já está uns dias aqui e tal. Sabe, primeiro as pessoas não... mas que às vezes acontece num posto de saúde. Vim aqui trocar o curativo, tem ferida, e a pessoa vai lá, troca o curativo. E o profissional, às vezes, esquece de ver o porquê, qual que é a causa daquela ferida, né? Por que ela não está cicatrizando? Então, é importante a pessoa saber qual que é o diagnóstico daquele paciente, idade dele, medicamento que ele toma, problemas de saúde que ele tem, diabetes, colesterol alto. Tudo isso ajuda muito com que a cicatrização, a melhora dessa ferida não aconteça. Então, tem que estudar o caso, tem que estudar a pessoa, o paciente, para saber o modo de vida dela. Isso é bem importante para que aí sim haja um tratamento adequado para essa ferida, que ela venha a cicatrizar. Então, porque às vezes a pessoa só vai lá, faz um curativo, troca de medicamento, mas ela não tá com o medicamento adequado mediante ao problema de saúde que ela tem. Que cada caso é um caso. Isso, cada caso é um caso. Principalmente pessoas mais idosas. Então, é mais difícil a cicatrização também, justamente por esse problema de saúde que vem agravar. Rose, gostaria de agradecer a sua participação hoje aqui. Foi uma ótima pontapé, um ponto de partida para o nosso tema de hoje, que é os primeiros socorros. E muito obrigada, espero vê-la em outra ocasião aqui no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada. Sim, vamos agora para uma matéria e já voltamos. Os primeiros socorros são os cuidados imediatos prestados a uma pessoa que foi ferida ou adoeceu repentinamente. Existem vários tipos de primeiros socorros, incluindo primeiros socorros básicos. Esses incluem os cuidados iniciais prestados a uma pessoa antes da chegada dos profissionais médicos. Envolve avaliar a situação, verificar a respiração e a circulação da vítima e realizar medidas de salvamento se necessário. Os primeiros socorros para feridas envolvem o tratamento de cortes, arranhões, outros tipos de lesões para prevenir infecção e promover a cicatrização. Isso pode incluir limpar a ferida, aplicar pressão para parar o sangramento e cobrir a ferida com uma bandagem estéril. Primeiros socorros para queimaduras envolve resfriar a área queimada com água, remover qualquer roupa ou joia que possa estar em contato com a queimadura e cobrir a queimadura com um curativo estéril. Primeiros socorros para fraturas envolve a imobilização do membro ou articulação lesionada para evitar mais danos e reduzir a dor.
Isso pode incluir o uso de uma tala ou uma tipóia. Primeiros socorros para engasgamento envolve a realização da manobra de Heimlich, uma técnica usada para desalojar um objeto preso nas vias aéreas. Primeiros socorros para envenenamento envolve a remoção do veneno do corpo da pessoa, induzindo o vômito ou administrando carvão ativo. É importante observar que esses tipos de primeiros socorros não são exaustivos e pode haver outros tipos específicos de primeiros socorros necessários para determinadas situações. Temos muitas coisas para falar ainda sobre esse assunto e hoje com a gente temos o nosso segundo convidado que irá nos esclarecer o que de fato são os primeiros socorros. Pelo Zoom está o Tiago Saulo Solano Guerra, que é bombeiro militar, acadêmico de enfermagem e instrutor de primeiros socorros. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo ao Rompendo Silêncio. Boa tarde, Sara, Cíntia, a todos que fazem a Universal Vision TV, né? E agradeço pelo convite. Boa tarde, Tiago. É um prazer tê-lo conosco e eu gostaria já de fazer uma primeira pergunta, que você explicasse um pouquinho para a gente o que é essa Lei Lucas, né? Que eu vi que tem é bastante relacionado com o tema que estamos tendo hoje de primeiros socorros. Bem, a Lei Lucas, né, ela foi é uma lei que está válida desde o ano 2018, porém a história dela tem uma origem, infelizmente, trágica, e houve um passeio escolar no ano 2017, onde a escola fez um passeio lá no estado de São Paulo, e infelizmente, durante essa excursão, a criança de nome Lucas Begali Zamora, de 10 anos, infelizmente, ele se engasgou com a salsicha do cachorro-quente e as pessoas que estavam presentes, os funcionários das escolas e também do espaço recreativo que presenciaram aquela situação, não souberam o que fazer. Infelizmente, 2 dias após esse trágico incidente, a criança Lucas Begali, ela evoluiu a óbito. E a família, né, transformou o luto da dor da perda do filho em luta para evitar que outras crianças, durante a escola, né, ela não tenha esse mesmo fim trágico. Ou seja, em 2018, essa lei é uma lei federal de número 13.722. Um ano após essa tragédia, houve a implementação dessa lei e é válido. E a história, apesar de ser trágico, mas de lá para cá, várias vidas já foram salvas, pois algumas escolas já têm profissionais que estão capacitados para as noções de primeiros socorros, e esse é o objetivo, né? Infelizmente, existem várias escolas ainda que não têm o seu corpo de funcionários com essa capacitação, né? Tiago, e existem outras leis que falam sobre os primeiros socorros? E se existe, o que elas querem dizer? Existe um artigo 135, né, do Código Penal, que é a lei da omissão de socorro. Aqui no Brasil, né, a situação de você encontrar uma pessoa em desamparo, precisando de um socorro, e você estando ali para ajudar, se aquele local ali for um local de perigo, de risco, você não se expor àquele risco, mas você poder pegar o seu telefone e fazer uma ligação, seja para o SAMU 92, seja para o Bombeiro 93, para outros órgãos ali, para fazer essa segurança do local, evitando que outras vítimas também acabem sendo afetadas nessa cena. E existe também o artigo 304, né, do Código de Trânsito Brasileiro, em que a pessoa que está conduzindo o veículo, se ela ocasionar um acidente, e mesmo que ela acabe se evadindo e outra pessoa faça ali o socorro, aquela pessoa ali ela estará respondendo também penalmente sobre essa omissão de socorro, por mais que outra pessoa ela faça esse socorro também.
certo? E também existem algumas normas regulamentadoras, a NR7, há um tempo atrás ela trazia essa programa, né, de controle médico de saúde ocupacional, onde obriga também as empresas terem as capacitações de primeiros socorros e também terem kit de primeiros socorros para imediata atuação, para manter essa pessoa com vida até a chegada do socorro, né? Aí existe também a lei da obrigação do desfibrilador externo automático, seja em academias, seja em espaços que comportem aí o público aproximadamente de 2.000 pessoas. Vai depender muito da regulamentação do estado e do município para a implementação dessa obrigatoriedade do DEA. Existem leis também que obrigam o desfibrilador ele ter numa academia também. Existem leis também que trazem a obrigatoriedade das academias terem academias e atividades afins a terem esse conhecimento de primeiros socorros, né? São algumas das leis que abordam essa temática dos primeiros socorros, né? Lembrando que primeiros socorros não é apenas um conhecimento para profissionais da saúde, não é apenas para médicos, não é apenas para enfermeiros. O objetivo do conhecimento de primeiros socorros é levar esse conhecimento para todo o público, inclusive crianças, adolescentes, né? Que bom seria se a população soubesse das medidas básicas para manter essa pessoa com vida, essa pessoa que necessita do socorro. Uhum. E é importantíssimo, né, as pessoas buscarem ter esse conhecimento de primeiros socorros. Mas digamos que se alguém que seja leigo, né, nessa prática de ajudar uma pessoa com os primeiros socorros, ela vai tentar ajudar a pessoa. Isso ela vai estar responsável também pelo que acontecer ali naquela ocasião? Existe a situação de, por exemplo, caso ela não se sinta segura para fazer um atendimento, ela perceba que vai evoluir, se ela não se sinta segura para fazer aquele atendimento, o simples fato dela isolar o local, dela pedir ajuda, ligar 192, 193, já estará também auxiliando, tendo em vista que o SAMU ou o bombeiro ele também poderá orientar o que a população deve fazer naquele local, seja numa parada cardíaca, para manter uma reanimação cardiopulmonar numa pessoa que está em parada cardíaca, seja numa situação de engasgo, orientar esse público as medidas para desengasgar aquela pessoa, seja uma criança, seja um adulto, seja um bebê, né? Tudo isso também poderá ser feito, mesmo a pessoa não tendo aquele contato, né? Mas o ideal seria que realmente a população soubesse o que fazer, né? Tendo em vista que acidentes podem acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. A gente observa muitos acidentes que acontecem na televisão, na mídia, mas acidentes desse tipo, que a gente observa todos os dias, acontecem em vários locais, dentro de casa, no ambiente de trabalho, e é importantíssimo que as pessoas tenham conhecimento mínimo para manter essa pessoa com vida e também para não agravar as condições dela nesse incidente, né? Sim, é muito importante isso. E qual seria, assim, a posição de uma pessoa para ajudar alguém que levou uma queda, por exemplo? Está passando, levou uma queda, está mal ali. Então, como a pessoa poderia atender, assim, para poder ajudá-la, né? Uma queda, é importante observar o que a gente chama de cinemática, né? A biomecânica, né? O local onde aquela pessoa caiu, que parte do corpo caiu, se caiu com a cabeça, né? É importante atentar para lesões de cabeça, cervical, de coluna, né? Tendo em vista que poderá apresentar ou não inconsciência, né? Alteração do nível de consciência, aquela pessoa pode estar aparentemente normal e com o passar do tempo ela poderá evoluir para algumas situações de alterações, né? E outro detalhe também de conter as hemorragias que podem acontecer, lembrando que trauma de cabeça também acontece hemorragias bastante. O nosso objetivo também é controlar essas hemorragias, né? Outro detalhe também é atentar para fazer uma estabilização manual da coluna cervical, né, dessa pessoa, tendo em vista que essa queda
ela poderá apresentar trauma de cabeça, trauma cervical, trauma de coluna. É importante que a pessoa mantenha uma estabilização manual, não precisa a utilização de um colar cervical, por exemplo, tendo em vista que apresenta bastante danos e as pessoas em si não irão saber utilizar esse dispositivo, né? É manter, observando se essa pessoa ela está respirando, se ela, como é que está o nível de consciência dela, certo? E também pedir ajuda, né? Ligar o 192, no caso aqui no Brasil, ligar o 193, né? Porque essa vítima ela poderá se agravar também. Tiago, e o que fazer se uma pessoa tiver a suspeita de lesão na coluna após uma queda? Pois é justamente, né, manter essa pessoa, orientar ela, você conversar com ela, caso ela esteja consciente, caso ela esteja orientada, e você, através da sua verbalização, manter esse contato para ela manter a cabeça dela imóvel. Caso ela esteja inconsciente, você com as suas mãos, lateralmente a cabeça dela, manter aquela cabeça imóvel, lembrando que a inconsciência acaba também ocasionando um relaxamento da língua. Esse relaxamento, consequentemente, poderá causar uma obstrução dessa via aérea, dificultando ainda mais a respiração dessa pessoa. Então, devemos também manter essa via aérea para facilitar a respiração dessa pessoa, né? Lembrando que, a depender desse trauma, essa pessoa ela poderá apresentar secreções, por exemplo, sangue, vômito, e mesmo que ela esteja nessa posição de rosto para cima, essa saliva, esse sangue que está na boca dele, consequentemente pode dificultar a respiração. E para esse tipo de situação, tudo que a gente está falando aqui é o que está sendo orientado a nível de protocolos internacionais, e uma delas justamente da Cruz Vermelha. Se trata que esse tipo de situação é importante lateralizar essa vítima em bloco, né? Ou seja, a gente prioriza a cabeça, porém é importante lateralizar para facilitar com que essa vítima respire, certo? Mas isso, para fazer isso, realmente tem que ter uma técnica, tem que ter um treinamento. Ok. E, no caso, o que fazer e o que não fazer quando uma pessoa ela sofre uma convulsão, né? Então, eu já presenciei até isso e eu me lembro até que foi na rua, a pessoa caiu, estava convulsionando e muita gente em cima e fazendo várias coisas. Não sei se seria certo, né? Tanta gente assim. Então, o que fazer e o que não fazer nessa situação? Numa crise convulsiva, é importante a gente frisar que trata-se de alterações elétricas a nível cerebral, né? Porém, poderá haver esse comportamento que a gente observa muito, né, da pessoa ficar ali com o corpo ali com os braços e as pernas rígidas, como também ela poderá apresentar um distúrbio no qual ela poderá ficar naquele local e estar ausente, ela pode estar observando determinado ponto, e é o que a gente chama de crise focal, crise de ausência também. Ela poderá apresentar movimentos repetitivos de braços, né? Mas o que a gente mais observa, assim, que seja o mais comum, é a chamada crise convulsiva tônico-clônica. E o que vem a ser essa crise convulsiva tônico-clônica? É quando essa pessoa ela perde essa consciência. E é importante que quem esteja observando deite essa pessoa ao chão para evitar que ela ocasione essa queda, que ela lesione essa cabeça, tendo em vista que quando deitar essa pessoa no chão, devemos observar, devemos estabilizar a cabeça dela. Não precisa segurar com bastante força, é apenas estabilizar para evitar que essa cabeça fique batendo no chão. Podemos utilizar um travesseiro, uma coxa, uma toalha para evitar esse batimento dessa cabeça. É importante afastar móveis, cadeiras, objetos que podem acabar causando lesões a essa vítima. E também eu já vi que pode virar a cabeça para o lado, né, para poder não... Perfeito, exatamente. Porque essa vítima ela apresentará secreções, a baba que a gente fala, né? E essa baba, consequentemente, dificultará a respiração dessa pessoa. Podemos rotacionar a cabeça
como também após essa crise convulsiva, a depender do tempo, podemos rotacionar também o corpo dela, certo? E o que não podemos fazer numa crise convulsiva, né? Não podemos colocar o dedo na boca, não podemos colocar sal, não podemos colocar açúcar, não podemos colocar palito, madeira, para evitar que a língua ela acabe sendo mordida, né? E acabe ocasionando uma hemorragia, né? Isso não podemos fazer durante essa crise convulsiva. E após passar esse processo dessa crise convulsiva, é importante manter essa pessoa no que a gente chama de posição lateral de segurança. A gente observa muito quando fala em crise convulsiva da língua enrolar, né? A língua ela não enrola. O problema da língua é justamente por ela ser um músculo e a pessoa está nessa inconsciência, consequentemente essa língua relaxa, repousando sobre essa parte posterior da boca e acaba impedindo, dificultando a entrada de ar. Então, por isso, para esse tipo de situação, após uma crise convulsiva, após passar esses espasmos musculares, podemos posicionar ela lateralmente. E um detalhe importante, né, é que durante essa crise convulsiva, essa pessoa ela poderá acabar tendo evacuações, pois ela apresenta um relaxamento do esfíncter, né? Ela pode urinar, ela pode acabar defecando. É importante que a pessoa que está fazendo esse apoio, ela mantenha a integridade dessa pessoa também. E como diferenciar... Você quer perguntar algo, Cíntia? Não, eu ia mencionar essa parte que você falou sobre colocar, né, açúcar, colocar sal. Às vezes a pessoa passa mal, e seja qual for o motivo, a pessoa já vem logo, não, coloca isso, coloca aquilo. E acaba prejudicando mais ainda, porque se a pessoa tem hipertensão, alguma coisa assim, né? Exato, exato. Né? E também, né, a questão é uma das causas, né, da crise convulsiva, né? Seja um trauma de cabeça, seja uma hipoglicemia, né, a diminuição de açúcar no sangue. É importante a gente frisar que, em relação à epilepsia, né, a epilepsia ela é uma doença cujo sinal é justamente essa crise convulsiva. Porém, isso não quer dizer que toda pessoa que apresenta uma crise convulsiva ela seja epilética. Uma coisa é uma crise convulsiva, outra coisa é uma epilepsia. É importante a gente diferenciar o que vem a ser a epilepsia e essa crise convulsiva. E, Tiago, como diferenciar uma fratura óssea de uma torção? A fratura óssea, ela é um rompimento, né, do osso, da estrutura óssea. O que acontece? Nessa fratura, ela pode ser considerada uma fratura fechada, como ela pode ser considerada também uma fratura aberta. E qual a diferença entre uma e outra? Na fratura fechada, não há o rompimento da pele, não há esse extravasamento ósseo, né? Porém, na fratura fechada, quer dizer, na fratura aberta, essa fratura ela acaba lesionando a pele e pode ocasionar de exteriorizar esse osso ou não. Mas a partir do momento em que houve esse rompimento, essa lesão da pele, ela é considerada uma fratura exposta. Em relação à torção, né, a entorse, ela é uma lesão a nível de ligamentos, ou seja, aquela nível articular. É uma amplitude, porque vamos dizer assim, por exemplo, um tornozelo, ele tem aquela articulação que ele tem um limite daquele ligamento, um limite daquele ligamento suportar. Porém, a partir do momento em que esse extravasamento dessa amplitude dessa articulação poderá ocasionar a lesão desse ligamento. E aí o que a gente chama de entorse. E como podemos ajudar uma pessoa com a fratura óssea? Em relação à fratura óssea, né, é importante que observemos o seguinte: devemos ter o máximo de cuidado para também não agravar aquela situação. Por exemplo,
A pessoa está ali vendo uma fratura, observando uma desangulação, observando um edema, aquela região ali ocasiona dor também, pode apresentar inchaço, pode apresentar sangramentos, e aquela área ali a gente deve considerar como se fosse assim um copo de cristal. Devemos ter o máximo de cuidado, porque mesmo sendo uma fratura fechada, se eu não tiver o devido cuidado no manuseio dessa fratura para fazer uma imobilização, eu posso acabar agravando ainda mais aquela situação. Esse osso fraturado, ele é como se fosse um espeto. E ali ele pode acabar lacerando mais os músculos, danificando mais a questão dos músculos ali ao redor desse osso. Pode lesar vasos, pode lesar nervos e agravar ainda mais essa situação. Se for a nível de fêmur, pode pode lesionar essa artéria femoral. E essa vítima poderá evoluir também para um choque, né, onde essa vítima ela perde bastante sangue. Então, para isso, devemos nos atentar para estabilizar esse membro, né, fazer com que essa pessoa, caso a pessoa não se sinta seguro para fazer essa imobilização, para fazer o devido cuidado, é importante que mantenha aquela pessoa naquele local, que possa controlar o sangramento dessa pessoa, né, pois essa vítima, se tiver um sangramento, ela pode evoluir a um choque também, a gente chama de choque hipovolêmico. Então, podemos também, isso que a gente está falando aqui é o que traz os protocolos a nível de primeiros socorros. Existe também a novidade de você utilizar ao redor dessa fratura, podemos utilizar também bolsa de gelo. Porém, esse gelo ele não pode ter em contato direto na pele, certo? Para fazer esse resfriamento e, consequentemente, aliviando a dor e também diminuindo esse inchaço, pois o gelo é um vasoconstrictor que faz com que reduza esse inchaço naquele local. E no caso da torção, o que devemos fazer para ajudar a pessoa? Bem, na torção, né, é importante também fazer essa terapia do gelo, né? Contanto que a imobilização ela também poderá ser utilizada nessa entorse, porque tanto a fratura é necessário fazer a imobilização, caso a pessoa vá fazer o transporte, como a entorse também é necessário que faça essa imobilização para evitar movimentos nessa articulação. Quando há um movimento, consequentemente ocasiona dor, agrava ainda mais a lesão dessa pessoa, certo? Ela pode apresentar uma expressão de repugnância, né, para evitar daquela pessoa tocar, pois ela relata bastante dor. Então, para esse tipo de situação, podemos utilizar o gelo também para resfriar, consequentemente aliviar esse edema. E existe também a situação de você utilizar bandagem, né, fazer uma compressão sobre esse local dessa entorse. E assim, também queríamos saber sobre o ataque cardíaco, como poderíamos ajudar uma pessoa que está passando, né, nessa situação. E são coisas que a gente está perguntando, ele como profissional está ajudando muito, assim, as pessoas que estão vendo essa programação, que pode acontecer com qualquer um de nós, né? A qualquer momento. Qualquer momento. E o ataque cardíaco, Tiago? Lembrando, né, que tanto o infarto agudo do miocárdio, né, quanto o AVC, que são doenças cardiovasculares, essas são as doenças que mais matam no mundo. É a primeira causa de morte no mundo, são as doenças cardiovasculares, dentre elas o infarto agudo do miocárdio e o AVC. Porém, no que a gente fala do infarto, né, que é justamente essa célula do coração, esse músculo do coração, ele acaba não havendo mais o suprimento sanguíneo, consequentemente não chega oxigênio naquela determinada célula. E ali, consequentemente, essa pessoa ela apresentará uma dor. A pessoa apresentará uma dor, que a gente chama de dor retroesternal, né? Uma dor por trás do externo. E essa dor é uma dor forte, é uma dor empontada. Essa dor ela pode irradiar, né, para a questão de pescoço, de mandíbula, para os ombros, para as costas, para os braços. É importante que a pessoa, ao
apresentar essa dor, às vezes a pessoa acha que é uma dor ali a nível de estomacal, por exemplo, né? Mas uma vez em que a pessoa apresenta essa dor, de imediato já acione o socorro médico, seja o SAMU para fazer esse transporte, né? Caso essa pessoa ela tenha alguma prescrição médica para uso da aspirina, poderá ser administrado, contanto que haja uma prescrição médica para fazer essa administração, certo? Um outro detalhe importante, né? A pessoa ela poderá apresentar dificuldade respiratória. É importante que você mantenha a calma, mantenha aquela pessoa calma, evite dela fazer esforço físico, de andar e caminhar. Quando ela apresenta esse tipo de situação, ela tende a ficar agitada ou presenciar esse tipo de situação. E uma coisa é certa, não negligencie, não demore o atendimento nesse tipo de situação. Certo? E é nas primeiras horas desse atendimento onde pode ser revertido esse infarto agudo do miocárdio. O problema é que muitas pessoas acabam, por sentir uma dor fraca, acabam negligenciando e aquilo ali, consequentemente, com o passar do tempo, vai chegar a um ponto que vai entrar realmente numa parada cardíaca. Eu não sei bem se seria nesse caso, mas induzir a tosse ajuda? A tosse, para esse tipo de situação, né, é como se o pessoal fala que é como se fosse um motor de partida ali, né? Sim. Mas assim, os manuais, né, de primeiros socorros em si, ele não traz muito esse estímulo, né, pedir para a pessoa tossir Induzir. ali para fazer esse estímulo em relação a esse infarto, né? Isso não está descrito nos protocolos de primeiros socorros. E, Tiago, caso uma pessoa esteja tendo um ataque de asma, o que podemos fazer para ajudar essa pessoa? Lembrando que a asma, né, ela é uma doença, né, respiratória, onde ela apresenta essa dificuldade de respirar, pois ela, em um determinado momento, seja durante sua atividade física, seja ela tendo contato com o pólen, né, com pelo de cachorro, com pelo de animais, com perfume, né, são o que a gente chama de gatilhos. E esses gatilhos, eles acabam fazendo com que haja uma inflamação, havendo um edema, um estreitamento a nível de bronquíolos, né? Que é essa região aqui que vem aqui da traqueia, daqui ele vem para os brônquios, e aqui ele acaba se ramificando em ambos os pulmões. Essa fase dos bronquíolos que acabam se estreitando, onde há essa produção de muco e, consequentemente, essa dificuldade respiratória. A pessoa ela apresenta uma expressão de medo, apresenta um chiado na respiração, e é importante que você, ao presenciar esse tipo de situação, você acalme essa pessoa, sente ela, bota ela numa posição de conforto, onde ela se sinta mais confortável, geralmente é sentado, né? Apoie ela a respirar de maneira mais suave. E o que acontece? Caso ela tenha uma medicação, né, que a gente chama de broncodilatador, você pode administrar essa vítima também, você pode auxiliar, contanto que esse medicamento seja diretamente dele. Não se pode fazer uma administração de uma outra pessoa para aquela pessoa. Tem que ser um medicamento exclusivamente dele. É importante também pedir ajuda ao 192, tendo em vista que é uma situação crítica em que poderá evoluir para uma parada respiratória, certo? E esse broncodilatador é o que vai fazer com que haja essa dilatação dos brônquios e, consecutivamente, fazer com que esse ar entre nos pulmões com a maior facilidade e, consequentemente, oxigenando esse sangue. Um assunto importantíssimo de ser falado aqui, né? Sim. E, Tiago, eu peço que fique conosco ainda para a nossa próxima parte do nosso episódio de hoje, que já voltamos com vocês, tá bem? Certo. E vocês fiquem ligadinhos conosco,
pois já voltamos para a nossa próxima parte do nosso episódio e agora vamos assistir um testemunho. Como é que é o nome da senhora? Claudina. E o senhor? Inezinho. Dona Claudina, o que aconteceu nesse tratamento com a água? Durante o tempo, né, que ele foi acidentado, ele ficou instável, em coma, e o médico falou que ele não ia, se ele sobrevivesse, ele ia ficar em estado vegetativo, né? Ele sofreu um acidente do quê? Ele ia e uma moto pegou ele. Aí ele tacou a cabeça no meu fio e teve um traumatismo. E aí foi tudo rápido, porque por pouco ele sobreviveu, porque era o médico fazendo a cirurgia e os vasos não estancavam, né? E tinha uma pessoa lá que sempre estava me ligando, dizendo, né, que ele não ia escapar. E eu todo o tempo clamando o Senhor e confiando, crendo. E depois que ele fez a cirurgia, eu não pude ver, né? Com 2 dias, mas aí quando foi no terceiro dia, ele acordou. Se ele acordasse, ele ia ficar em estado vegetativo. Mas eu sempre fazendo uso da água. Quando eu conseguia entrar, eu passava água na cabeça dele, eu colocava aqui nele e determinando, né, a cura dele. E depois, quando ele acordou, ele ficou com essa dor de cabeça, né, essa sequela. Dor de cabeça horrível, ele não aguentava ficar em pé, ele não conseguia caminhar. E tudo a gente usando a fé, pastor, com a água. Peraí, então ele estava desacordado, a senhora ia lá, passava água nele, agia a fé, mesmo o médico falando que ele ficaria em estado vegetativo para o resto da vida. Estado vegetativo. Se ele acordasse, ele ia ficar em estado vegetativo, né? Então a promessa humana era que ele nem acordasse. Isso, porque o trauma foi muito grave, né? Mas a senhora vindo todo domingo, trazendo a água, consagrando no tratamento da fé, passou nele, ele acordou, mas continua com alguns sintomas ainda. Sim, o acidente foi no sábado, ele ficou lá entubado e eu no domingo, pela manhã já com a água, quando eu fui à tardinha já foi para mim levar essa água, né, e confiando, usando a água. E o senhor, meu amigo, hoje, qual a sequela que o senhor tem? Não sequela mais não. Tá curado. Essa sequela aqui, né? A marca é a prova de que o senhor venceu e que o tratamento funciona. Sim. Que ela tá morto, tô vivo, né? Graças a Deus. Então a senhora recomenda o tratamento, realmente funciona? Sim, funciona. E ainda esse xarope aqui, ele toma todos os dias, 3 vezes ao dia ele faz uso dessa água, pastor. Então tá certo, então. Deus abençoe, tá? Como é que é o nome da senhora? Daniele. Daniele, o que aconteceu fazendo uso da água do tratamento? Há 6 anos eu sofri um acidente onde eu fraturei o meu fêmur. E na cirurgia já começou a ser complicada, porque eu passei 30 dias internada e o osso da minha perna começou a se desmanchar. Então foi feito um método novo, teve que tirar um pedaço do osso da minha bacia para completar a minha perna, ou eu ficaria sem a perna. Depois da cirurgia feita, eu tinha 3 meses para o meu corpo reagir e começar a calcificar. Depois disso, eu tive várias consultas e com 10 meses foi a minha última consulta, onde o médico olhou para mim e falou: olha, sua perna não calcificou, a validade da sua pratina ela já passou, então um belo dia você vai acordar e você vai estar com a perna quebrada. Já vou aproveitar e marcar a tua consulta. Só que nesse momento eu vi como uma afronta a minha fé. Então eu cheguei em casa, joguei a muleta para fora, comecei a andar só com uma perna. Eu andava só com uma perna dentro de casa. E ia para todo lugar, mancando, até que começou a ficar normal, fazendo o tratamento da água. E ele disse que com 15 dias a minha cirurgia estaria marcada. E hoje está com 6 anos e até hoje ele me espera para fazer essa cirurgia.
E com o tratamento da água, por causa da minha perna, eu também fui curada de várias outras coisas, porque eu também tinha depressão, eu tinha baixa estima, eu tinha várias outras coisas que eu não sabia que tinha. E através da água isso também foi sendo curado. Aos domingos, através do tratamento com a água, temos tido muitos resultados. Hoje, a dona Francisca vai contar o que aconteceu com ela após ela usar a água do tratamento. Dona Francisca, o que aconteceu antes da senhora usar a água do tratamento? Aconteceu que eu me acidentei num prego enferrujado e aí esse pé infeccionou de uma tal maneira que eu ia perder. Aí foi feita cirurgia vascular, aí continuou ainda ruim, não queria sarar. Aí eu usei a água, lavava o pé. Todo domingo eu pegava água e continuava lavando o pé e tomando, usando a fé. E hoje, como é que tá? Hoje está sarado, curada. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti.